Vamos agora para a primeira questão. De acordo com a Constituição Federal, são princípios expressos que regem a administração pública direta e a administração pública indireta, né? São várias alternativas que vai da A até a alternativa letra E. Aí eu vou dar um tempo para vocês e daqui a pouco a gente responde, tá certo? Então, pessoal, o gabarito é a letra B. Eu vou explicar a vocês o porquê. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, ela preconiza o seguinte, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, ela obedecerá aos princípios, eu vou dizer, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É um macete mnemônico para você lembrar desses princípios, é o LIMP, né? Você lembrando desse princípio, você vai acertar as questões, certo? Vamos agora para a questão número 2. A administração pública ela deve voltar-se exclusivamente para o interesse público e não para o interesse privado, vedando-se, assim, o favorecimento a alguns indivíduos em detrimento de outros. Portanto, o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público. Trata-se de aplicação do princípio da... Aí são várias alternativas. A letra A fala da eficiência, a letra B fala da autotutela, a letra C da impessoalidade, a D da razoabilidade e a letra E da especialidade. Então, qual é o gabarito da questão? Pessoal, o gabarito é a letra C. E eu vou dizer a vocês o porquê. Porque a questão ela versa sobre os princípios da administração pública, né? Nesse contexto, você note que o enunciado da questão ela conceitua o princípio da impessoalidade. Nesse sentido, o princípio da impessoalidade ela norteia toda a administração pública, né? Desde a sua relação com os administrados até o seu próprio comportamento, né? Não podendo atuar para prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, né? Conforme explica Maria Silvia de Pietro, né? O que é que ela fala? Que o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Isso significa que a administração ela não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas, né? Uma vez que é sempre o interesse público que tem que ser o seu principal comportamento. Então, portanto, a resposta correta é o princípio da impessoalidade. Vamos agora para a questão de número 3. A obrigação atribuída ao poder público de manter uma posição neutra em relação aos administrados, não podendo atuar com o objetivo de prejudicar ou favorecer determinadas pessoas, decorre do princípio da... Ela está perguntando qual é o princípio, e a gente já comentou anteriormente na questão passada. Dentre as alternativas, qual é a resposta? Pessoal, a resposta é a letra B, né? É o princípio da impessoalidade. Então, realmente, a obrigação do poder público é de manter uma posição neutra em relação aos administrados, né? Ela não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou favorecer determinadas pessoas, né? E o que preconiza isso é o princípio da impessoalidade, portanto, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora para a quarta questão. Constitui exemplo do exercício do poder de polícia, titularizado pela administração pública. A alternativa A, interdição de estabelecimento comercial que esteja atuando em desacordo com normas de proteção de incêndio. Alternativa B, suspensão de direito de contratar com a administração, aplicado à empresa que atua em conluio com fraudes de licitações. Alternativa C, cassação de aposentadoria de inativo que venha a ser condenado por crime praticado contra a administração. Letra D, edição de decreto para reestruturação do setor de inteligência da polícia. Letra E, detenção de policial militar por ato de indisciplina ou insubordinação, caracterizado como motim. Qual das alternativas é a correta? Para vocês responderem essa questão, vocês teriam que ter em mente a diferença entre o poder de polícia e o poder disciplinar, certo? E eu vou informar aqui a vocês. O poder disciplinar, ele aplica sanções a servidores com o qual tem vínculo com a administração pública ou
particulares que tenham vínculo também. Por outro lado, né, o poder de polícia ele vai aplicar sanções a particulares sem vínculo com a administração. Então, quando você souber essa diferença, você vai acertar questões, pessoal. O poder de polícia ele busca conter abusos praticados por uma pessoa que está ali prejudicando a coletividade. Portanto, a alternativa correta é a letra A, porque quando menciona que está interditando o estabelecimento comercial, que está em desacordo com as normas de proteção de incêndio, ele está ali protegendo a coletividade, entendeu? Preconiza o poder de polícia. As demais questões, ela pode ser enquadrada como poder disciplinar, porque está aplicando sanções ou a um servidor ou a um particular que tem um vínculo especial com a administração. Vamos agora para a quinta questão. A exigência de que o administrador público, no desempenho de suas atividades, ele deve atuar sempre com ética, honestidade e boa-fé. Refere-se a qual princípio? Né? A alternativa A fala eficiência, a B, moralidade, a C, impessoalidade, a D, legalidade e a E fala de discricionariedade. Então, pessoal, qual é o gabarito? Pessoal, o gabarito é a letra B. Por quê? Porque a moralidade administrativa, ela exige que o agente público, no exercício de suas funções, ele atue com honestidade, com respeito aos princípios de ética, de lealdade, de boa-fé, né? Portanto, o gabarito correto é a letra B, que trata do princípio da moralidade. Para a sexta questão. Em um importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, considerou a Suprema Corte, em síntese, que no julgamento de impeachment do presidente da República, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controles dos representantes e legitimação do processo. Trata-se especificamente de observância ao princípio da... Então, pessoal, essa votação aberta, né, ela que dá notoriedade de quem está votando ali, quem está emitindo o seu parecer. Das alternativas abaixo, qual é a alternativa? Pessoal, trata-se do princípio da publicidade. Por quê? Porque ela obriga a administração pública a dar publicidade de seus atos administrativos para possibilitar o controle de terceiros quanto à legalidade. Portanto, a questão menciona o princípio da publicidade. Tá ok?